Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos da PGE e hoje vamos receber o Dr. Eduardo Castro, ele que é procurador do Estado do Paraná, é mestre pela Universidade Federal do Paraná, doutorando pela PUC do Paraná, e estará conosco hoje para discutir, para debater um tema muito importante na atualidade, que é o tema relacionado à Lei Complementar 173/2020. O doutor Eduardo já está por aqui. Vou aguardar a solicitação para que a gente possa começar a nossa live e debater esse tema mais do que importante no âmbito das procuradorias, no âmbito da administração pública como um todo. É o tema da Lei Complementar 173, que foi objeto de várias discussões, e também, principalmente, a Lei Complementar 173 é derivada até de discussões que desaguaram no Supremo Tribunal Federal. Vamos só aguardar a solicitação do nosso amigo Eduardo Castro para que a gente possa começar a live de hoje e falar sobre a Lei Complementar 173. Eu já aproveito para cumprimentar os grandes amigos, procuradores do Estado de Alagoas, da Assessoria Especial do Procurador-Geral, doutora Germana, doutor Luiz Fernando De Martini, que já estão por aqui, para que a gente possa iniciar a nossa live. Um abraço, amigos, obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui. Nós que dia após dia tratamos e discutimos temas relevantes do direito financeiro. A doutora Lívia também está por aqui. Fred. Só aguardar a solicitação do nosso amigo Eduardo Castro. Eduardo, só esperando a sua solicitação, tá, amigo? Para a gente começar. Só você clicar aí. Você observar nos comentários, vai ter solicitar a participação. É só você direcionar a participação, a solicitação para a gente começar. Beleza. A solicitação não chegou ainda aqui. Assim que chegar eu admito e a gente já começa o nosso bate-papo. Se quiser, eu posso mandar a solicitação para você, tá? Não tem problema algum. Se você não tiver encontrado aí. Boa tarde para quem chegou agora. Hoje vamos falar sobre a Lei Complementar 173/2020. Vou encaminhar aqui. Pronto, meu amigo, te enviei a solicitação. É só você aceitar por aí. Acabei de te enviar. Acredito que você tem que fazer pelo celular, talvez. Beleza, agora vai. Tudo certo agora, pessoal. Fala, meu amigo. Só aguardando aparecer a tua imagem aí. Aqui aparece que está conectando. Aqui já tá ok. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Um prazer falar com os amigos de Maceió, os amigos de Alagoas. A imagem já tá aparecendo ou não? Não, ainda não está aparecendo aqui. Pessoal, confirme aí se a imagem do Dr. Eduardo já está aparecendo para vocês. Para mim, ainda não. Para mim, aparece conectando aqui. A gente teve esse probleminha na live com o Dierle, mas eu mandei a solicitação de novo e aí deu certo. Deixa eu te enviar uma nova solicitação. Você só sai da live aqui. Vou te enviar uma nova. E aí... Te mandei de novo uma nova solicitação. Agora foi. Agora, meu amigo. Isso aí, agora foi. E aí, tudo tranquilo? Que bom Tudo te bem? ver, Como é que cara. tá, meu amigo? Um abraço para todos aí de Alagoas, de Maceió.
terra do mar mais bonito do Brasil. É verdade, Caribe brasileiro. Espero que você esteja bem, você e a sua família. Sei que o trabalho está intenso, né? Durante essa pandemia, a gente está em isolamento, mas o trabalho não para. E eu sei que conseguir um espaço na sua agenda é extremamente complicado, até pelas atribuições atuais que você Não, exerce aí no âmbito da PGE do Paraná. Mas é uma felicidade para enorme um falar cara com como você. você, para os amigos da PGA Alagoas, é um prazer. A gente sempre dá um jeito. Que bom, meu amigo. E só lembrar aos colegas que o Dr. Eduardo já esteve aqui conosco, né? Falou sobre ICMS, aspectos práticos do ICMS, ele que tem 2 obras fantásticas Exatamente. sobre o tema. E hoje vai conversar com a gente um pouco sobre direitos financeiros. Tá? Tem muita gente ansiosa aí para te ouvir, principalmente porque o tema é mais do que novo, né? A Lei Complementar 173 foi publicada recentemente. E primeiro te apresentar, né? O Dr. Eduardo é procurador do Estado do Paraná, é mestre pela Universidade Federal do Paraná, doutorando pela PUC do Paraná, não é isso? E é Exatamente. autor de várias obras jurídicas, enfim, e hoje lidera o núcleo da PGE Paraná no âmbito da Cefaz, é isso? Na verdade, eu estou temporariamente afastado da PGE, eu estou como diretor-geral da secretaria, né? Há cerca de 3 meses, o secretário René Garcia, o secretário de Fazenda, me convidou para ser o diretor-geral aqui da pasta, né? Algo equivalente lá, por exemplo, no Ceará, um subsecretário, e eu encarei esse desafio que me parecia difícil à época, 20 dias antes de se falar em pandemia. Depois ficou um pouquinho mais difícil. Mas você é assim também, que eu te conheço faz tempo, a gente encara esses desafios e tenta solucionar da melhor maneira possível. O objetivo é Mas eu contribuir com a tô administração, né? exatamente, a gente vai fazendo o que pode e eu fiquei muito feliz pelo convite porque é uma oportunidade para a gente conversar sobre um tema que é tão novo. A gente tem uma lei com 1 semana aí, com vários dispositivos controversos e opiniões divergentes, já aqui no âmbito da Secretaria da Fazenda, já com os colegas lá da PGE. Imagino que vocês também estejam assim. Então a gente vai falando sobre os principais pontos, acho que pode ser bem proveitoso. Com Te certeza. agradeço muito pelo convite mais uma vez. É um prazer contar contigo. Obrigado mesmo de coração por estar aqui conosco. Meu amigo, então vamos dar o pontapé inicial para falar sobre a Lei Complementar 173. Seria interessante que você pudesse promover uma análise ampla, histórica, enfim, até da implementação do próprio processo Aham. legislativo que resultou na edição da lei, porque é uma lei Uhum. que, nesse período de pandemia, é relevantíssima, até por conta da necessidade de uma equalização do erário, né? E principalmente porque a gente vê dispositivos que já estavam em discussão antes do Supremo, né? Alguns estados, inclusive Alagoas, ingressou com ações no âmbito do Supremo, justamente com pleitos de suspensão do pagamento da dívida junto à União, e a gente conseguiu a destinação de recursos para o combate à Covid. Queria que você falasse sobre o panorama geral da Lei Complementar 173 para que as pessoas possam entender de início. Então, vamos lá. A Lei Complementar 173, ela traz o Programa Federativo de Auxílio aos estados e aos municípios em razão dessa pandemia da Covid-19, né? Como todos sabem, uma consequência lógica e imediata de uma crise de saúde desse tamanho é justamente a queda de arrecadação dos entes da federação. Então, logo no início da pandemia, cada estado, cada município já começou a fazer as suas estimativas de quanto perderia em receitas e como poderia cumprir as suas obrigações diante desse cenário. O governo federal, de cara, se mostrou preocupado porque, numa situação como essa, os estados e os municípios eles não podem emitir dívida para pagar suas despesas correntes, né? Quem tem essa prerrogativa de criar dívida sem ser junto a uma instituição financeira para despesas de capital é a União. Inevitavelmente, a salvação dos estados viria de operações realizadas pela União. A União conseguiria recursos emitindo dívida e auxiliaria assim os estados. Veio uma primeira versão de proposta que chegou a ser discutida no âmbito dos estados, junto aos secretários de Fazenda, que foi o tal do Plano Mansueto, que previa alguma forma de auxílio aos estados, mas que de pronto não agradou e não cumpria
os interesses dos estados, seria muito difícil ir até o fim do ano cumprindo suas obrigações. Como você bem disse, o tempo foi passando e alguns estados tiveram que tomar medidas mais drásticas para conseguir de pronto economizar de alguma forma as despesas, né? Então, como você falou, o estado de Alagoas ajuizou ação nesse sentido, conseguiu liminar. O estado do Paraná também nós ajuizamos, ainda em março, se não me falha a memória, a gente ajuizou uma ação civil originária no Supremo pedindo a suspensão da dívida junto à União, né? E conseguimos eliminar também, desde que os recursos fossem direcionados aos esforços da Covid. Vários estados entraram nessa linha, não só no que diz respeito à dívida contraída junto à União, mas também no que diz respeito às dívidas junto a instituições financeiras. Então o tempo foi passando e os estados se uniram junto ao Congresso Nacional para tentar um projeto de lei que efetivamente lhes permitisse dar continuidade aos serviços públicos essenciais. Você não pode faltar recurso no meio de uma pandemia, senão as pessoas morrem nos hospitais de campanha, você não paga o médico, você não paga a luz do respirador, você precisa de recurso para isso tudo, e a máquina precisa continuar funcionando, né? Inclusive, as outras secretarias, as outras pastas, além da Secretaria de Saúde, têm uma participação importante, né? Via de regra, a Secretaria de Educação, ela tem um papel assistencial, dando merenda aos alunos, ela alimenta centenas de milhares de estudantes, milhões de estudantes pelo Brasil, as secretarias de Justiça, de Assistência Social, então se precisava desse recurso. Foi quando, recentemente, chegou a uma versão final, no finalzinho de maio de 2019, desse Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid, ao coronavírus, que foi a Lei Complementar 173. Claro, causou ainda algum desagrado a alguns estados, aqui mesmo no Paraná a gente tem algumas reticências, né? Porque a lei nos permite ter queda de arrecadação por 4 meses de 23% do que se arrecada com o ICMS. E a gente sabe que vai ser muito mais do que isso por um período maior, né? Então, o Paraná deve receber 1,9 bilhão, já computando os 200 milhões lá destinados à saúde, e já perdeu 1,3 bi efetivamente de ICMS. Mas esse é o contexto, né? Houve um embate no Senado, na Câmara, houve uma forte discussão sobre possibilidade de reajuste e promoções ao funcionalismo. O dispositivo posteriormente foi vetado, e foi nesse cenário que surgiu a Lei Complementar 173 de 2020, destinando 10 bilhões em recursos, especificamente para ações de saúde e assistência social, mais 50 bilhões para estados e municípios para tentar cobrir o buraco de arrecadação propriamente dito. Então esse é o cenário dessa lei que vem para tentar dar um respiro para os estados e municípios. Perfeito, meu amigo. E até dentro desse contexto, né, nós tivemos também ADIs no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de flexibilizar alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar 101, né? E o Supremo, inclusive, em sede de medida cautelar, deferiu a possibilidade de flexibilização da aplicação de alguns preceitos da Lei Complementar 101. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ótica da Lei Complementar 173, acerca das despesas com pessoal, realização de concurso público. Os estados podem continuar a realizar concurso? Quais os limites, né, de gasto com pessoal? Um pouco dentro da perspectiva de algumas alterações que foram empreendidas também na Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza. Bom, esse é o ponto mais controverso de toda a lei, né? É o artigo 8º da Lei Complementar 173, que trata das disposições sobre despesas de pessoal. Como todo mundo sabe, as despesas de pessoal, elas são as maiores responsáveis no que diz respeito ao montante de despesas total do Estado. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fixou limites máximos no que diz respeito a esse tema, 50% da receita corrente líquida para municípios, 60% para estados e para a União, e sabendo-se que
praticamente todos os entes da federação têm dificuldades para cumprir esses limites. As despesas de pessoal crescem, as despesas ligadas à previdência do funcionalismo, elas crescem muito também, principalmente em razão de um cenário passado, em que ainda existia a integralidade, a paridade nas aposentadorias do funcionalismo. Tanto é assim que vieram várias emendas para tentar suprir esse problema, as emendas de 2003, a emenda constitucional até mesmo do ano passado da reforma da Previdência. Mas o fato é que, num cenário de crise, é quase inevitável que o Estado, tendo muito menos receita e precisando manter seus serviços essenciais, ele supere esses limites, né, que a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa no que diz respeito às despesas de pessoal, que ele supere esses limites, mas deve haver também a preocupação para que ele não extrapole muito isso, já que está recebendo o auxílio federal. Então, a principal ideia do artigo 8º da Lei Complementar 163, agora de 2020, de 27 de maio de 2020, foi o de obrigar estados e municípios a se conterem mais no que diz respeito à execução de suas despesas de pessoal. Qual é a grande preocupação da União? É um projeto que foi desenvolvido principalmente pelo Congresso Nacional, o governo federal tem... Mas qual a preocupação central do governo federal ou da União, ao editar essas medidas? Ora, nós estamos aumentando o endividamento, o índice de endividamento do país, que já chegou à casa dos 80% do PIB, e nós precisamos de um compromisso de que os estados vão usar esses recursos, mas não vão aumentar suas despesas além do razoável, além do estritamente necessário no período da pandemia e nos anos seguintes. Então, o artigo 8º ele tem uma série de restrições para as despesas de pessoal realizadas pelos estados e municípios até 31 de dezembro de 2021. E ele, de cara, traz um dispositivo bastante controverso no que toca aos aumentos e novas vantagens para o funcionalismo. É o inciso 1 do artigo 8º, que trata da concessão de vantagens, aumentos, reajustes ou adequação de remuneração de quaisquer dos poderes, incluindo Tribunal de Contas, Ministério Público, administração direta e indireta. O artigo 8º, ele proíbe que sejam concedidas essas vantagens até 31 de dezembro de 2021, inclusive nos casos em que essa vantagem tenha sido concedida antes da publicação da lei. Esse é o primeiro grande ponto controverso referente à Lei Complementar 173 de 2020. Então, vamos lá. O que diz o artigo 8º, inciso 1, sobre vantagens e remuneração? Estados e municípios não poderão conceder aumentos nem reajustes aos seus servidores desde a decretação da calamidade pública, mesmo tendo a lei sido publicada apenas no finalzinho de maio de 2020. O que acontece, por exemplo, com um projeto de lei que concretizou um aumento de uma vantagem há um mês? Ele não produz efeitos? A lei tem efeitos retroativos? Por enquanto, sim. É uma discussão que surge. Então, eventualmente, uma lei aqui no Paraná previu um aumento de uma gratificação a determinados servidores dos quadros da educação há cerca de 10 dias, 15 dias. Essa lei, pelo artigo 8º, ela é ineficaz, embora seja anterior à própria lei. A gente tem que aguardar um pouco para ver o que os tribunais de contas vão falar sobre isso. Existiu um forte debate no Congresso Nacional, porque antes, algumas carreiras poderiam ter o seu reajuste, ter os seus aumentos autorizados pela lei, mas isso foi vetado, e da forma como previsto, nada disso vai ser possível. Então, hoje, nós, servidores públicos, teremos os nossos salários congelados desde a decretação da calamidade até o final de 2021. É como se
a União exigisse que estados e municípios dessem a sua contribuição para a crise, diante de todo o cenário que a gente está vendo, não mediante propriamente uma redução de salários, já se falou muito isso, talvez, né, minha opinião aqui de procurador seja algo inconstitucional, mas pelo congelamento dos gastos e pela paralisação de promoções, progressões, concessões de novas vantagens, de maneira que os estados possam suportar toda essa crise sem onerar ainda mais os cofres da União, que é de onde vêm os recursos. Recursos vêm de empréstimos que serão quitados posteriormente pela União. Então, no tocante ao artigo 8º, sobre os servidores, esse é um primeiro ponto. Tem uma outra controvérsia relacionada a esse dispositivo. Nesse ponto, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você falou de promoções, progressões, todas essas formas, né, de escalonamento remuneratório e que eventualmente tenham sido adquiridas, né, os requisitos tenham sido preenchidos pelo servidor efetivamente. Os estados, os municípios não poderão implementar, mesmo que as condições já tenham sido perfectibilizadas anteriormente. Isso abrangeria promoções e progressões também, e mesmo nas situações em que os requisitos foram preenchidos antes da edição da lei. Então, essa é uma discussão boa, nós já começamos a travá-la por aqui, seja aqui dentro da Secretaria de Fazenda, seja com os colegas da Procuradoria do Estado, que é a discussão sobre o direito adquirido, né? Então, o que acontece? Muitos servidores, muitas carreiras, imagino que aí em Alagoas seja assim também, muitas carreiras prevêem que a promoção do servidor se dará após o decurso de um determinado prazo, mais o cumprimento de alguma condição, como a conclusão de um determinado número de horas de curso, uma pós-graduação. Preenchidos esses requisitos, o servidor está promovido. E se o servidor foi promovido em janeiro, em fevereiro, ou se ele cumpriu os requisitos para promoção em fevereiro, em março, e ele já teria o direito adquirido a essa promoção. Nós já estamos elaborando uma consulta aqui, até brincando, né, porque eu sou procurador do Estado, mas estou afastado aqui como diretor-geral da Secretaria de Fazenda. Nós já estamos com a nossa consultinha para os colegas da PGE sobre isso, mas me parece que a lei ela não excepcionaliza o direito adquirido, né? Então, se você... O que eu quero dizer? Se você tem direito adquirido, a lei não afronta isso. O servidor continuaria tendo direito ao recebimento, porque não se trata de uma nova promoção, de uma nova vantagem. É simplesmente a efetivação de um direito que já surgiu. Nesse sentido, o que me parece que a lei proíbe a partir da publicação da lei, suspende-se o prazo para aquisição de todas essas vantagens. Então, se você é um servidor e te faltavam 2 meses, 1 mês, para você adquirir um direito à promoção, à progressão, conforme o teu estatuto funcional, a lei ela congela esse prazo. Seja para progressão, promoção ou tipo de avanço na carreira, seja para algumas vantagens que dependam de prazo, como, por exemplo, as chamadas licença-prêmio. Ou, aqui no Paraná, a gente tem a licença-capacitação, né? Uma previsão em lei que depois de um determinado tempo, o servidor ele tem um período em que ele pode se afastar do Estado, desde que para a realização de um curso num determinado número de horas. Então, eu já tenho 5 anos, eu já tenho um direito adquirido a uma licença-prêmio, mas eu não tenho os 5 anos seguintes para fechar o período aquisitivo da segunda. Durante todo esse período, até 31 de dezembro de 2021, pelo que está previsto no artigo 8º, não necessariamente agora no inciso 1, mas em outra disposição. 4, né? Como? Salvo engano, é o inciso 4, né? Do 8º. Acredito que seja. Eu não vou lembrar agora sobre essa questão do congelamento de prazos para aquisição ou parágrafo. Não vou lembrar agora. Mas há uma determinação existe de suspensão. Há uma determinação de suspensão do prazo, né? Então, sobre o direito adquirido anteriormente à lei,
eu entendo que, a princípio, continuaria protegido, né? Claro, vai de uma decisão das secretarias de Estado, de Fazenda ou, eventualmente, de Finanças de municípios, decidirem sobre o momento da implantação, mas o direito seria mantido. Agora, a aquisição de novas promoções e a criação de novas vantagens, ela não seria possível, a menos que ela fosse postergada para o período pós 31 de dezembro de 2021, preenchido sempre todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito a aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, que estão previstas lá no artigo 17 e no artigo 21 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O nosso colega, nosso amigo Luiz Fernando De Martini faz uma pergunta aqui. O questionamento dele é: será que promoção e demais vantagens funcionais não se enquadrariam na parte final do inciso 1º do artigo 8º, que excepciona a concessão derivada de determinação legal anterior à calamidade? Então, é justamente isso. Me parece que, se a lei que fala sobre a concessão é anterior, e ela fixa lá os requisitos para a promoção do servidor da educação, de 2 anos mais a conclusão de um curso de pós-graduação, se ele preencher esses requisitos antes da lei, ou antes do estado de calamidade, ele teria direito a receber. Agora, se ele preenche depois, talvez a pergunta do colega, talvez seja: não importa que ele preencheu depois, porque a lei que fixou os requisitos, ela é anterior. Ela é anterior. São as leis que fixam as promoções automáticas, né? O que a gente chama aqui de progressões e promoções automáticas. No meu entendimento, essa promoção, ela não pode ser deferida, porque a lei suspenderia os prazos para esse fim, né? Como se ela suspendesse os prazos. O que me parece que vai acontecer é que alguns estados estão estudando uma disposição específica para suspender todos esses prazos para que não se tenha discussão, né? Então, a gente já confessa que aqui na Secretaria de Fazenda existem alguns projetos em estudo de equilíbrio de finanças que devem regulamentar em alguma medida a Lei Complementar 173 de 2020, inclusive tentando evitar controvérsias sobre a aplicação de algumas disposições, né, para esse período que vai ser tão difícil para todos os estados, porque vai ter uma queda de arrecadação brutal e tem uma série de obrigações que têm que ser mantidas, né? Então, sobre a pergunta do colega, se a dúvida específica é a promoção concedida depois da lei, mas por força de uma lei anterior, me parece que não. Só se o direito já estava adquirido quando da promulgação, quando do início do estado de calamidade pública. Não sei se... E nesse ponto, meu amigo, até o seguinte: a gente tratou aqui, lógico, daquelas situações, principalmente de progressão funcional, né, que gera um escalonamento automatizado depois de preenchido determinado período, enfim. Mas existem outras carreiras que têm uma estrutura de promoção que exige a promoção por merecimento, que tem eu tenho promoção por merecimento e antiguidade, que não careceria necessariamente de alguns interstícios temporais, mas que exige aí uma qualificação do servidor, enfim. Mesmo nesses casos de promoção enquadradas nesses critérios, você entende que só posteriormente ao período de 31 de dezembro de 2021? Eu entendo que só posteriormente a 31 de dezembro de 2021. Nós temos situação parecida aqui também. Muitas carreiras do Estado, principalmente algumas carreiras meio, a gente chama aqui o quadro próprio do Poder Executivo, que é a grande carreira meio aqui do Estado. Ela tem modelos de promoção fixados, sobretudo, com base em tempo e conclusão de um determinado curso, ou o cumprimento de horas de determinados cursos. Na Procuradoria-Geral do Estado já é diferente. A gente tem 2 tipos de promoção: antiguidade e merecimento. No merecimento, a gente faz é como no judiciário, talvez aí na PGE de Alagoas seja assim também. A gente faz uma espécie de competição, né? Existem os critérios previamente fixados, os procuradores de determinada classe enviam a documentação para provar sua pontuação para cada um dos critérios e se faz uma competição. Pelo que eu percebo aqui da lei,
Nem esse tipo de promoção, que me parece o mais republicano possível, né, que é você, claro, não é completamente, é difícil conferir completamente objetividade, mas ele força um pouco o servidor a tentar buscar um algo mais, né, a exercer uma chefia, participar de comissões, escrever artigos, enfim. Mas me parece que nenhum tipo de vantagem pode ser concedida ao servidor desde a decretação da calamidade pública por força do que dispõe a lei. A lei ela foi mesmo firme, mas é diante do cenário da maior crise fiscal que o Brasil passa, né? Então, o fato é que aqui no Paraná, para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Fazenda de vocês certamente tem estudo parecido, nós temos 3 cenários de queda de arrecadação de ICMS. Um cenário que prevê uma queda de pouco mais de 2 bilhões. Esse é o cenário realista. Era, antes de tudo começar, o cenário realista. E um cenário que prevê uma queda de ICMS de 3 bilhões e meio. Esse era o cenário pessimista. E hoje a gente já está mais perto do cenário pessimista, só que com o auxílio federal que já veio, e veio na casa do 1,9 bilhão. Né? Claro, o ICMS perdido ele é o ICMS bruto, a gente não está falando da parte que vai para o município, mas ainda assim o Estado vai ter que fazer, e já fez um contingenciamento gigante para conseguir cumprir todas as suas obrigações, né? Revisando contratos, suspendendo promoções, progressões, e vocês aí também vão ter que fazer isso, a Secretaria de Fazenda e a PGE vão ter um trabalho tremendo para fazer o orçamento caber. A gente sabe que Alagoas tem uma situação fiscal boa comparado com muitos estados, o estado do Paraná também, mas diante dessa crise ninguém vai sair tranquilo, né? Porque é a maior crise fiscal da história. A gente já vê estados aí como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, mês que vem já vão ter dificuldade, já vinham tendo dificuldade para cobrir a folha, né? Então, é uma exigência severa da lei mesmo, mas eu acho que o interesse foi esse mesmo. Proibir qualquer avanço, qualquer progressão de carreira para os servidores até o fim de 2021. Meu amigo, e no que diz respeito à realização de concursos públicos? A lei estabelece alguns critérios, enfim, até dispõe sobre prazo de validade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O artigo 8º, lá da Lei Complementar 173, lá no inciso 5, ele proíbe até 31 de dezembro de 2021 a realização de concursos públicos, exceto para repor as vacâncias previstas no inciso 4. E o que é que o inciso 4 diz? Admitir ou contratar pessoal, ressalvados reposição de chefia, direção, assessoramento, que não acarrete aumento de despesa, e reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. E as contratações temporárias e temporárias militares. Então, qual é a regra geral sobre concurso público e contratação de pessoal? A regra é, eu não posso realizar, salvo se, para fazer reposições de vacâncias, e desde que isso não acarrete aumento de despesa de pessoal. Esse dispositivo vai ser o de mais difícil, talvez um dos de mais difícil interpretação, por quê? Porque a LRF, ela já tem, desde 2000, uma série de disposições específicas sobre aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e aumento de despesa obrigatória de caráter continuado específica para a matéria de pessoal. O artigo 17, ele trata de uma maneira global das despesas obrigatórias de caráter continuado, que são aquelas que servem para o exercício presente e os 2 seguintes. Exemplo, a promoção de um servidor é uma despesa, ou 1.000 promoções de militares, você não promove um de uma vez, você promove 1.000, 2.000, porque geralmente eles entram juntos, eles vão sendo promovidos juntos, os servidores, os professores, enfim, nessas carreiras maiores. E essas promoções, elas acarretam um aumento de uma despesa que é continuada, que vai se prolongar pelos anos. E como que o Estado vai fazer para fazer frente a essa despesa? Como que ele vai compensar? Ninguém tem uma resposta certa, né? O artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele trata das noções gerais de despesa continuada, de um aumento de despesa obrigatória de caráter continuado. Ele fala no parágrafo 2º
que para você fazer esse aumento, você tem que ter as tais medidas de compensação. Como que eu compenso o aumento? Enxugando despesa ou aumentando receita. E o parágrafo 5º do artigo 17 fala que enquanto a medida de compensação não for adotada, a despesa não será executada. Então você prevê uma lei, não prevê as medidas de compensação, não manda o protocolo para a Secretaria de Fazenda falar como vai ser compensado. Em tese, essa despesa não deveria ser executada. Você é, em tese, proibido de fazer isso. E o artigo 21, ele é até mais forte. Ele fala que essa despesa é nula se não tiver as medidas de compensação. E sempre falou isso. Só que qual é a grande dificuldade? Como que eu posso compensar? O que eu posso levar em conta para fins de compensação? Então, as principais obras de direito financeiro tratam disso como talvez o aspecto mais controverso da matéria no Brasil. Eu posso compensar com as pessoas que foram aposentadas? Porque se ela sai do quadro do ativo e eu tenho um percentual de receita corrente líquida, possivelmente eu poderia compensar. Mas eu posso compensar com as pessoas que foram aposentadas nos últimos 2 anos, 3, 5, 10, 50 anos, né? Como que eu posso fazer essa medida de compensação? A União não tem uma regulamentação sobre isso. Aqui no Paraná, eu abri recentemente um protocolo para a gente editar um decreto fixando critérios objetivos para as medidas de compensação durante o período de pandemia. Ora, a gente vai tratar com as aposentadorias que acontecerem posteriormente à pandemia, todas elas poderiam ser compensadas para fins de chamamento de concursos públicos, ou a gente pode compensar com outros programas que serão cancelados, porque foi bem importante você tocar nesse ponto, porque a lei não proíbe concurso público. A lei não proíbe, desde que eles sejam para repor vacâncias. Essas vacâncias são só as posteriores à lei ou não? Né? Essa que é a pergunta de $1 milhão. Eu não tenho uma resposta certa. Talvez seja esse o caminho que o Estado do Paraná adote, até mesmo como uma medida de supercontenção durante esse período. Mas isso seria uma opção do Estado. Né? Talvez um parecer jurídico possa chegar a uma conclusão diferente. Que não, nós temos outros parâmetros para fazer a compensação dessa despesa. Se você reparar bem, existe um dispositivo no artigo 8º que ele exige, para aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, ele fala que é proibido, ressalvado o cumprimento dos parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º e 2º, ele reproduz parte do artigo 17 da LRF. Ou seja, o artigo 8º, ele cuida principalmente de despesas de pessoal. Mas existem outras despesas obrigatórias de caráter continuado que não são de pessoal. Então eu vou dar um exemplo aqui de um programa do Paraná. O programa Tarifa Rural Noturna. O que é isso? Programa Tarifa Rural Noturna. Um programa que prevê benefícios para quem consome energia no período noturno. E quem vai subsidiar esse preço mais baixo? O Estado. Então, a empresa de energia, que aqui é a Copel, ela vai operar por um preço mais baixo para certos consumidores no período noturno, mas o preço dela é o mesmo. Quem vai custear isso? Quem vai subsidiar? O Estado. E essa lei fez o quê? Aumentou uma despesa de maneira continuada para o Estado. Só que não é de pessoal. Eu posso fazer isso hoje em dia, à luz da Lei Complementar 173? Posso. Desde que eu adote medidas de compensação. Eu vou tirar de outro lugar. Agora, eu posso dar uma promoção para uma determinada carreira, desde que eu adote medidas de compensação? No meu entendimento, não. Porque tem um inciso específico proibindo promoção. Como não tem um inciso específico proibindo outras despesas obrigatórias de caráter continuado, eu posso dar desde que simplesmente eu compense. Então, o que eu acho aqui? O artigo 8º, o inciso 7, ele tem que ser interpretado em conjunto com todos os demais. Em qualquer caso de aumento, eu tenho que ter medida de compensação. Só que, se for de pessoal, talvez não seja possível, salvo para tratar das vacâncias, enfim, dessas outras condicionantes, salvo se a gente estiver falando de despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid, de saúde, e esse tipo de coisa. Então, gera bastante controvérsia esse artigo 8º, acho que você tocou nas principais feridas aqui, nos principais aspectos sobre a sua interpretação, né?
E em relação a esse ponto especificamente das medidas de compensação, se você restringe, né, a possibilidade de compensação apenas aos cargos que passem a ficar vagos depois da publicação da lei, você pode inviabilizar a estruturação de um órgão ou de uma entidade administrativa, que já poderia ter um clarão muito amplo dos seus quadros, né, de servidores, precisa urgentemente repouso e achar ou encontrar uma medida de compensação diversa, né, desta específica que está relacionada à vacância dos cargos, muitas vezes é difícil. Então, como você bem tratou, né? A lei ela tem algumas controvérsias que precisam ser ajustadas, inclusive no âmbito interno. E essa, lógico que os estados, alguns estados, os municípios e até a União têm adotado medidas de hipercontenção. Mas a gente sabe também que muitas vezes esse entendimento mais restrito pode viabilizar até mesmo o fomento da atividade arrecadatória. Vamos falar aqui da carreira do... Estamos mais próximos, os procuradores de Estado e os auditores fiscais. Inviabilizar, por exemplo, a contratação desses servidores, né, vai impactar diretamente no montante arrecadatório. Então, se você, por exemplo, já tem uma estrutura de carreira que tem um clarão enorme, que precisa de uma reposição, se você condiciona a compensação apenas aos cargos que estiverem vagos depois da aplicação da lei, você limita muito a reposição e talvez pode inviabilizar a atividade administrativa. É só uma ponderação, porque, de fato, o dispositivo é controverso e eu sempre digo que o cenário de pandemia ele não exige, né, soluções fáceis. Ele exige soluções muito difíceis e soluções que estão não fora da caixa, mas a quilômetros de distância da caixa. A gente tem que pensar, inclusive, enquanto procuradores, enfim. E aí são só algumas considerações. De fato, não há proibição de realização de concurso. Um mecanismo que a União criou para essas medidas de compensação foi uma coisa chamada margem de expansão. Por quê? Como que eu posso compensar? A economia cresce, a arrecadação cresce, e isso é uma tendência ao longo dos anos. A gente teve um buraco gigante ali em 2015, 16 e 17, mas isso não é o normal. Então, muita compensação vai porque a população cresce, a arrecadação cresce, e eu preciso ter mais policial para fazer face a isso. Então, não é só cancelando necessariamente uma despesa que já existe ou esperando a pessoa se aposentar. Até mesmo porque, como a gente falou, muitas vezes, eu vou compensar com a aposentadoria. Mas quem disse que o simples fato de um servidor passar para a aposentadoria vai fazer com que eu esteja compensando, já que tem um déficit gigante que cresce também na Previdência e que com a reforma vai sendo equacionado aos poucos, né? Mas é isso que você falou, exatamente. Então, o Estado do Paraná eventualmente decide que só vai contratar para compensar quem se aposentou depois da lei. Tá, e se tem um déficit de 5 mil policiais, que graças a Deus não é o caso, mas digamos se existisse, não tivesse policial, tivesse todo mundo se matando na rua e eu não pudesse contratar porque eu não tô... Não, mas tem 5 mil cargos vagos. O que significa vacância? É o número total de cargos vagos? Não. É uma discussão bem boa, né? E a gente, sobretudo com o apoio das procuradorias, vai ter que chegar às conclusões do que é possível e do que é recomendável. Beleza, meu amigo. E você tocou em pontos muito importantes, inclusive da expansão de despesas de caráter continuado. Acho que esse regramento mais preciso no que diz respeito às medidas de compensação é importante e a gente tem que discutir essas políticas internas, né, de organização administrativa para equalizar as soluções e não trazer tanto prejuízo para o Estado. Mas um outro ponto interessante da própria Lei Complementar 173 é exatamente a suspensão, né, do pagamento da dívida. E a gente sabe que tem uma série de situações específicas relacionadas a cada Estado, enfim, a cada ente, mas a lei estabelece uma suspensão ampla, não só em relação aos débitos de alguns entes federativos para com a União, mas também em relação a certas instituições financeiras. E esse foi um ponto que foi muito discutido, como a gente falou no início, porque estados ingressaram no Supremo Tribunal Federal questionando a necessidade de suspensão do pagamento da dívida para destinação, para canalização dos recursos para o combate à pandemia, o caso de Alagoas, do Paraná, que conseguiram liminares no Supremo Tribunal Federal, justamente para direcionar esse aporte para o combate à pandemia. Aqui resultou em algo em torno de mais de 80 milhões de reais,
E eu queria que você falasse um pouquinho, quero que você fale um pouquinho sobre esse delineamento, esse regramento geral da suspensão, a quem ele se estende, como ele pode ser efetivado, e até tem um dispositivo interessante na lei que condiciona o auxílio financeiro da União à eventual desistência, né, da demanda que tenha sido proposta pelo ente federativo contra a União. Então, Paraná já desistiu, por via das dúvidas. Alagoas também, já foi homologado, inclusive. E aí a gente teria ter um prazo, inclusive prazo curto, de 10 dias, né? 10 dias. 10 dias para postular essa eventual desistência. Eu queria que você falasse sobre os contornos gerais da suspensão da dívida mesmo. Então, é isso mesmo. Principalmente os artigos 2º e 4º da Lei Complementar 173, eles tratam da possibilidade dos estados e dos municípios suspenderem suas dívidas junto à União e junto a instituições financeiras, inclusive organismos internacionais, né? Por que esses dispositivos são tão importantes? Porque, historicamente, principalmente no final dos anos 90, os estados eles tinham uma situação fiscal muito deteriorada e, na época ali dos programas de estabilização fiscal, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, houve alguns programas de privatização de bancos estaduais e um programa grande de auxílio aos estados de refinanciamento de suas dívidas. A União passou a ser a credora. A Lei 9496 de 97 é o principal diploma legal nesse sentido. Então, os estados que herdaram uma situação fiscal muito ruim, principalmente graças à má gestão, não sei como é que isso aconteceu em Alagoas, mas a má gestão de seus bancos públicos se viram numa situação fiscal muito ruim. E a União assumiu a dívida e os estados passaram a pagar mês a mês durante prestações a perder de vista, com juros fartos também, diga-se de passagem, a União as suas dívidas. De forma que isso representa uma parcela significativa da despesa de muitos estados. Então, aqui no Paraná, no começo da pandemia, o que se percebeu? Olha, eu não sei, e certamente isso aconteceu com vocês também, eu não sei bem o que vem da União, qual o auxílio, mas se eu pagar isso aqui até o fim do ano, eu não consigo cumprir todas as minhas obrigações. E eu preciso agora de recursos para implantar leitos de UTI, melhorar toda a estrutura hospitalar, fortalecer os hospitais, comprar ambulância, medicamentos, enfim. Então, alguns estados, eles ajuizaram ações no Supremo, diante do cenário de crise fiscal e de pandemia, para suspender essa dívida. Aqui no Paraná, a estimativa é de que, durante esse período, o Estado economize 500 milhões de reais com a suspensão da dívida. No primeiro momento, era uma determinação da decisão, acredito que na decisão de vocês também fosse assim, esse recurso tinha que ser usado necessariamente no enfrentamento à pandemia, né? Então, nós destinamos todos esses recursos para o esforço imediato. Felizmente, no primeiro momento, o Estado conseguiu se fechar bem e habilitar muitos leitos de UTI exclusivas, embora sejamos vizinhos de São Paulo. A gente está com uma situação pouco melhor, mas que vem crescendo dia a dia. Demorou um pouco para chegar no Sul, mas começou a chegar, então pelo menos tivemos tempo. Secretaria de Saúde, isso aí não se pode negar, fez um trabalho fantástico de habilitação de leitos, de construção de rede hospitalar. O dinheiro, sem dúvida, foi muito bem utilizado, né? Então nós destinamos esses recursos para a saúde e a lei complementar veio e disse o seguinte: quem já conseguiu sua liminar está mantido. Quem conseguiu liminar antes disso, não sei se alguém conseguiu em fevereiro e tal, mas quem conseguiu antes disso também está mantido. Só que pela lei, esses recursos, eles devem ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública, né? Então, o recurso de dívida, pela lei, ele é um pouco mais flexível do que foi o Supremo Tribunal Federal quando autorizou Alagoas, quando autorizou o Paraná a utilizar os recursos. Aqui no Paraná, muito provavelmente, esse recurso vai ser todo utilizado em questões ligadas ao enfrentamento, né? Seja em ações específicas de saúde, seja em algumas ações de assistência ligadas aos esforços, questões de assistência ligadas aos esforços da pandemia, né? Então, essa é uma questão. Os estados
puderam suspender uma despesa importante. Então, aqui no Paraná, a gente tem um orçamento, uma receita, que varia ali nos últimos anos, entre 50 bilhões e 54, 55 bilhões. E a gente tem 500 milhões só nesse período que seria pago em dívida. Isso já ajuda muito, claro. Tudo vai ser atualizado posteriormente, vai ser utilizado com todos os juros, seus encargos legais, não está tendo um desconto. E o outro dispositivo, que está tratado principalmente no artigo 4º, é o da suspensão das dívidas junto a instituições financeiras. Né? Para o Estado, para o Paraná, por exemplo, esse dispositivo já é de uma utilidade um pouco menor, pelo menos em termos de recursos. E eu estava discutindo com dois colegas agora há pouco, o diretor do Tesouro, uma área aqui da Secretaria de Fazenda, e estava discutindo também com o procurador do Estado, que é chefe do núcleo da Fazenda, né, do núcleo da PGE aqui na Fazenda, sobre esse artigo 4º, né? A gente já recebeu algumas instruções da Secretaria do Tesouro Nacional, mas não se fala expressamente se é um aditamento unilateral ou não dos contratos. Porque o que o artigo 4º fala? Os estados, o DF e os municípios poderão realizar aditamento contratual que suspenda os pagamentos devidos. O artigo 2º, ele já fala que a União não pode executar, então é como se ele já estivesse suspendendo. Não sei se a gente está meio viciado ou não, mas os três chegaram à conclusão de que os estados podem realizar os aditivos para suspender essa dívida. Só que o que acontece, o que já está em andamento? Essas operações de reorganização de dívida junto a instituições financeiras, elas dependem do aval do Senado. Então, nós já entramos em contato com a STN, já está vindo uma regulamentação sobre isso, porque os bancos também eles ficam muito preocupados. Por mais que a gente chegue à conclusão de que é unilateral, você não faz um aditivo desse porte sem a parceria dos bancos. E os bancos, as instituições financeiras, os organismos internacionais, o BID, o BIRD, enfim, eles têm interesse, porque a lei não está dando um desconto, ela está simplesmente prevendo uma suspensão para que se pague depois. É um benefício específico no período da crise, então vai ser recebido com todos os encargos legais, vai ter os juros, enfim. Então, é possível que ainda, antes do final de junho, saia uma normativa do Banco Central, da STN e do Senado Federal sobre essas operações. Lembrando que o artigo 3º, ele trata dos limites para operações de crédito, limites de endividamento, e ele excepcionaliza tudo isso nesse período, o que é muito importante. Né? Inclusive, ele trata do artigo 17, que fala das compensações de despesa obrigatória de caráter continuado. Eu poderia passar por cima disso, desde que, né, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, seja para algo ligado especificamente ao esforço da pandemia. Então, para tudo mais, se eu vou aumentar a despesa, como a gente falou lá no artigo 8º, eu preciso de medidas de compensação. Agora, se eu preciso de mais médico e enfermeiro e PSS, né, a gente chama aqui PSS, que é os casos de contratação temporária, para trabalhar em hospital, para trabalhar em UPA, esses limites eu não preciso obedecer. Né? Inclusive aquelas questões de condições para receber transferências voluntárias, é um regime mesmo de guerra que a lei cria e dá essa faculdade para os estados sobreviverem, digamos assim. Meu amigo, a gente tem praticamente aqui 5 minutos, o Instagram limita a nossa live, né? A gente tem 1 hora de live só, e nesses 5 minutos eu gostaria, antes de tudo, de te agradecer pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, pela verticalidade do debate, né? Você sempre tão profundo nas discussões, esclarecendo e debatendo temas atualíssimos, né? E a gente precisa pensar mesmo, de fato, como a gente vai aplicar a Lei Complementar 173, até para a gente ponderar, a gente não inviabilizar a atividade estatal durante esse período e para que a gente possa promover as ações necessárias, principalmente de combate à pandemia. Mas as considerações foram muito esclarecedoras. Aqui estou recebendo algumas manifestações aqui dos procuradores, enfim. Te agradeço muito. Sei que todo mundo está com a agenda corrida, e você especialmente, trabalhando de forma ativa aí na Secretaria da Fazenda. Mas é sempre um prazer te ouvir. Te agradeço demais. Espero te receber aqui de novo na PGE de Alagoas presencialmente quando tudo isso passar. Até o nosso Congresso de Procuradores, que seria aí no Paraná, foi adiado por conta do cenário atual, mas saiba que o convite está sempre aberto e é sempre uma honra te receber e discutir contigo
temas dessa envergadura, até porque a gente precisa, como eu disse, ampliar as nossas margens de discussões para que a partir daí a gente tenha de fato cenários de solução mais adequados. Inclusive, nós aqui na PGE de Alagoas, através do Centro de Estudos, já fizemos várias lives com vários professores, doutrinadores, assim como você. Recebemos Leonardo Carneiro da Cunha, recebemos Rafael Oliveira, grande administrativista, o Ricardo Schneider, o Denassi, enfim. Começaram a baixar o nível agora, então. Não, muito pelo contrário. A gente elevou o nível contigo. Vai receber... Segunda-feira tem a Janaína Noleto, vai falar sobre consensualidade administrativa, enfim. A gente vai receber o Antônio do Passo Cabral e é sempre uma honra para a gente. As nossas lives ficam disponíveis, enfim, quem chegou depois, quiser assistir, enfim, fica à vontade. E é um prazer falar contigo, principalmente nós somos amigos de longa data, né, contemporâneos da Universidade Federal do Ceará. E eu te agradeço muito aí pela disponibilidade. Passo a palavra para você para as últimas considerações. Eu que agradeço, acho que iniciativa fantástica da comissão do setor de estudos aí da Procuradoria de Alagoas. Te agradeço, você é um cara ultra proativo, sempre organizando esse tipo de evento. Já levou o Marinoni, já levou o Leonardo Carneiro da Cunha, nomes de peso do direito para fazer eventos aí. Ano passado ou retrasado, não lembro agora, não, na verdade acho que já faz uns 3 anos eu estive aí com vocês, foi muito legal, eu te agradeço muito, conto contigo. A gente teria o Congresso Nacional de Procuradores aqui em Curitiba, eu já tinha conversado contigo, né? Já contávamos com um palestrante de peso, Dr. Luiz Manuel do Vale, aqui para o nosso evento, um cara respeitado no Brasil todo, no processo civil e em outras áreas. E te agradeço a oportunidade de participar aqui, agradeço aos colegas de Alagoas, qualquer dia estou aí. Estou com saudade da praia já, e vocês que têm o mar mais bonito do Brasil, o Caribe brasileiro, né? Caribe brasileiro. Qualquer dia eu apareço por aí. Muito legal a ideia da live, do tema. Espero ter ajudado de alguma forma. E conte com a gente para uma próxima. Quando o Congresso de Procuradores acontecer, a gente já conta com você. Estarei por aí, é um prazer. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas gentis palavras e obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pelo trabalho. Você é um cara super, hiper proativo aí, já, principalmente na área tributária, tem feito um trabalho destacado, trazendo a necessária inovação e o pensar diferenciado que o serviço público precisa para que a gente crie soluções que mudem a nossa esfera de patamar. Obrigado mesmo de coração, um grande abraço para você, vários elogios aqui, bom trabalho e vamos voltar à nossa labuta diária, né? Obrigado mesmo, meu amigo. A live vai ficar salva aqui, valeu. Saúde para você. Valeu, pessoal, valeu, meu amigo. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.